Bom dia e a paz do Senhor para você. E hoje é sexta-feira para a glória de Deus. Mais um amanhecer na presença do Senhor, mais um dia para a gente estar agradecendo e glorificando ao nosso Deus. Obrigada, Senhor, obrigada e obrigada pelo Senhor permitir estarmos aqui. Mais um dia para a glória do Senhor. Hoje estamos no Salmos 91. Estamos todas as sextas-feiras aqui orando o Salmos 91. Eu convido você que pode abrir a sua Bíblia. Nós sabemos que o Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, não é verdade? Chamados por muitos de Salmo da Proteção. Ele fala sobre confiança em Deus em meio a tantos perigos, que enfrentamos, Ele fala sobre confiança em Deus em meio a perigos, a pestes, guerras e lutas. E hoje nós vamos ler o Salmo 91 por cada parte e vamos entender o Salmos 91. No finalzinho eu faço uma oração. Por que a gente precisa entender o Salmos 91? Por que a gente precisa, em cada parte, a gente ler e explicar aquelas partes? Porque tem pessoas que lêem a palavra e não entendem o significado, não entendem. Está lendo o Salmos 91, mas não está entendendo aquilo mesmo, aquilo que está lendo, não está entendendo. Então, como é que vai colocar em prática uma coisa que não entende? É por isso que eu decidi nas sextas-feiras sempre estar aqui fazendo essa explicação, lendo o Salmos 91, mas explicando ele para que a gente possa entender. Amém? E eu quero explicar versículo por versículo, ou seja, parte por parte. O versículo 1, que no caso é a parte 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui vemos que a segurança verdadeira vem de estar na presença de Deus. Esconderijo fala de intimidade, de morar perto dele e não apenas visitá-lo. Então hoje, Senhor, nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, habitar no teu esconderijo. Nós queremos morar com o Senhor. Não apenas te visitar, Senhor, mas fazer morada, meu Pai. Nesse dia chamado hoje que o Senhor está proporcionando para cada um de nós. E sabemos, Senhor, que a verdadeira segurança vem de estar na tua presença, Senhor. Aleluia. E que a cada dia tenhamos mais intimidade. Porque se moramos com o Senhor, precisamos de intimidade. Quando a gente mora com alguém, a gente conhece mais aquela pessoa, não é verdade? Você, quando passa a morar com alguém, você nem a conhecia, mas com a convivência, você ali começa a ver, não é verdade? As qualidades daquela pessoa, os defeitos daquela pessoa, não é verdade? E com Deus, a gente vai ver as qualidades, porque Deus não tem defeito. Aleluia. Então, quando a gente passa a morar no esconderijo do Altíssimo, habitar no esconderijo do Altíssimo, a gente passa a ter mais intimidade, a conhecer mais do Senhor, a confiar mais nele, não é verdade? Eu convido você hoje a habitar no esconderijo do Altíssimo. E no versículo 2 diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A fé, meus irmãos, ela precisa ser declarada. O salmista diz em voz alta: Deus é o refúgio e fortaleza. Confiar é se apoiar totalmente nele. Você saber que ele é o teu Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza e você precisa confiar nele. Confiar no Senhor. Confiar que Ele te guarda, confiar que Ele responde, confiar que Ele está contigo neste dia, confiar que ao longo de todo o dia Ele vai estar te guardando e te protegendo. O versículo 3, a parte 3 diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu creio que você já sabe que o laço do passarinheiro representa armadilhas e engano do inimigo. A peste, meus irmãos, mostra perigos, Perigos físicos e espirituais. Ou seja, Deus nos protege em ambos.
Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra daquelas armadilhas que as pessoas tentam contra as nossas vidas e os enganos do inimigo, né? Tantos perigos físicos como os perigos espirituais. Porque tem coisa que a gente nem vê, mas Deus nos livra. Então confia que Deus ele te livra hoje. Todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa. Louvado seja Deus. No versículo 4 ele diz, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus é comparado a uma ave que protege seus filhotes. Sua palavra, ou seja, a verdade, é nossa defesa contra mentiras e ataques. A palavra de Deus é a nossa defesa, meus irmãos. Aqui ele diz, aqui ele compara, ele te cobrirá com as suas penas. Deus é comparado com uma ave que protege seus filhotes. Sabe aquela ave, não sei se você já foi alguma vez em alguma mata ou até mesmo assim, até mesmo no quintal de uma casa, quando você vê uma ave com seus filhotes, que alguém vai se aproximando, ela abre as asinhas assim para proteger os filhotes, para que ninguém faça nenhum mal contra ela, contra aquelas avezinhas ali. Do mesmo jeito é o nosso Deus. Aqui diz, ele te cobrirá com as suas penas. Ele está ali conosco. Ele coloca, esse é o exemplo que ele dá. Está ali nos protegendo para que nenhum mal nos aconteça. Ou seja, debaixo das asas estaremos seguros. Aleluia! É o nosso escudo. É a nossa defesa contra mentiras e ataques do inimigo. Ele nos defende, ele nos protege. Então sinta-se nessa manhã protegido por ele, guardado por ele. O versículo 5 diz, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. O cristão não vive dominado pelo medo. Seja de ataques ocultos à noite ou evidentes durante o dia. Não tenha medo, porque Deus está com você. Se você vive temendo, todo momento você está com medo de alguma coisa, você está dizendo para Deus que Deus não pode te proteger. Então você tem que ter a confiança de que Deus está ali. Embora você veja o perigo lá na frente, mas você sabe que Deus te protege de todo mal, de toda cilada. Louvado seja Deus. No versículo 6 diz, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Deus livra tanto de doenças escondidas, quanto de destruições visíveis. Ele cuida em qualquer circunstância, em qualquer situação. No versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mesmo que muitos sofram ao teu redor, Deus preserva aquele que está nele, viu? Deus preserva. É proteção individual no meio do caos coletivo. Você pode ver ali algo acontecendo com tantas pessoas. Mas se você acredita em Deus, Ele te livra. Ele te livra. Ele te guarda. Versículo 8. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quem é fiel verá a justiça de Deus sendo feita. O ímpio pode parecer prosperar, mas no final sua recompensa é diferente, viu? Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Mais uma vez, a de quem é fiel verá a justiça de Deus sendo feita. No versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. O segredo é habitar em Deus, não apenas recorrer a Ele em momentos de necessidade. Há pessoas que só recorrem a Deus no momento que está passando pela dificuldade. Não, você precisa estar com o Senhor todos os dias. Habitar, né? Como já foi falado aqui, habitar, morar com Ele. Aleluia. No versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A proteção de Deus se estende ao lar e à família. A promessa é completa, corpo, alma e casa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, não chegará na tua casa. O olho grande, a inveja, a palavra de maldição, a macumba, a feitiçaria, seja o que for que estão fazendo contra ti, nenhum mal te sucederá.
nem praga alguma, palavras lançadas sobre a tua vida, palavras de maldição, dizendo que você não vai prosperar, que você não vai ser feliz. Maldições proferidas não irão chegar sobre a tua vida. Aleluia. O 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Deus envia anjos, sabia? Como ministros para proteger os seus filhos. Essa promessa mostra o cuidado constante do Senhor. Creia que tem anjo te guardando, te protegendo, te livrando. Acredite e confie. O 12, ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. A proteção angelical é tão detalhada que inclui até os pequenos tropeços de vida. Tropeços da vida, não é verdade? Ele te sustenta. Aleluia. Para que você não tropece com teu pé em pedra, meus irmãos. Tremendo esse Salmo 91. O 13 diz, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão e o jovem e a serpente. O leão e a serpente simbolizam Satanás, meus irmãos, e seus ataques. No poder de Deus, o cristão vence todo o mal, porque Deus é contigo. Tudo que tem se levantado contra você, tudo que o inimigo tem tramado contra ti, Deus, aleluia, te protege. No poder de Deus, o cristão vence todo o mal. O 14, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui é o próprio Deus falando. Ele promete livramento para quem o ama e conhece de verdade. E ele, aleluia, promete, meus irmãos, livramento para quem o ama e conhece de verdade, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele te livra, porque ele sabe quem é você, ele sabe que você o conhece, ele sabe, aleluia, quem é você, ele sabe que você o ama de verdade. Toma posse. Ele me invocará no 15 e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Deus garante resposta, viu, a oração. Não promete ausência de lutas, não. Nós vamos passar por lutas, sim. Mas presença e vitória em meio a elas. Creia, viu? Creia. As lutas podem vir, mas acredite que Ele vai estar ali com você. E Ele vai te dar vitória em meio a tantas lutas que você tem enfrentado. No 16, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A recompensa final é vida longa e eterna, além da experiência diária da salvação do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. O Salmo 91 é um pacto de confiança e proteção. Ele não significa que nunca passaremos por lutas, mas garante que em todas elas Deus estará conosco, guardando, livrando e conduzindo à vitória. Louvado seja Deus. E eu quero aqui, para finalizar, dizer para você por que devemos ler o Salmos 91. E eu escolhi toda sexta-feira o Salmos 91. Você pode ler todos os dias. Você pode tirar um horário. Eu gosto todos os dias de ler o Salmo antes de dormir. Mas muitas vezes você não sabe por que você deve ler o Salmos 91. Sabe por quê? Porque ele fortalece a tua fé, meu irmão. Cada versículo lembra que Deus é nosso refúgio e proteção. Ao ler, a mente e o coração se enchem de confiança e paz. Você deve ler o Salmo 91 porque é uma oração de proteção. Muitas pessoas oram o Salmo 91 em momentos de medo, às vezes quando está doente, quando está em perigo. Ele declara que Deus livra de pestes, armadilhas e ataques do inimigo. Devemos ler o Salmo 91 porque lembra que não estamos sozinhos. O texto mostra que Deus envia anjo para cuidar dos seus filhos, como acabamos de ler. Isso nos ajuda a viver sem medo, sabendo que temos cobertura espiritual. Devemos ler o Salmo 91 porque nos ensina a viver perto de Deus. O Salmo fala em habitar no esconderijo do Altíssimo, não apenas pedir ajuda, mas viver diariamente em intimidade com Ele. Devemos ler o Salmo 91 porque traz esperança em meio ao caos. Quando tudo ao redor parece incerto, guerras, violência, doenças, o Salmo 91 lembra que Deus continua soberano e fiel.
Você deve ler o Salmos 91 também, porque renova a nossa confiança na salvação, viu? Que isso é o principal. No final, Deus promete vida, livramento e salvação para quem confia nele. Ler esses salmos lembra do cuidado eterno de Deus. Ou seja, devemos ler o Salmo 91 porque ele é um escudo espiritual. Ele fortalece a tua fé, ele aumenta a tua confiança em Deus e ele te ajuda a lembrar que nenhum mal é maior do que a proteção do Senhor. Louvado seja Deus, Pai. Obrigada, Senhor, por entendermos melhor o Salmo 91. E obrigada pela tua proteção, pelo cuidado. Senhor, obrigada, Senhor, por esse salmo que nos dá um exemplo, Senhor, de uma oração. E nos mostra que verdadeiramente, aleluia, nós precisamos estar no teu esconderijo. Aleluia, ser protegidos pelo Senhor. Obrigado pelo Senhor, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Confiamos em Senhor todos os dias das nossas vidas. Não vamos ter medo, Senhor, do escuro nem da seta que vai de dia. Oh, Senhor, por mais que venham armadilhas, perseguições, lutas diárias, mas o Senhor está conosco. Sabemos que, aleluia, mal nos sucederá, Senhor. Sabemos que nenhuma chegará à nossa tenda. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Senhor é a nossa ação. Obrigada, Senhor, nós tocamos neste dia e sabemos que o Senhor responde. Sabemos que o Senhor está conosco na angústia, está nos livrando, Pai. Obrigada por mudança de dias e lhe mostrar a nossa salvação, meu Pai. Obrigada. Obrigada por essa pessoa até o finalzinho. Pai, eu tenho especial por pessoa que está vindo agora e que ouviu a casa, a família, o trabalho, a empresa, os projetos, sonhos. Pai, muito obrigada por mais um e entra de salvação na vida. Que esse orando que está meio a lágrimas. Que o Senhor liberte, que o Senhor salve. A palavra diz para finalizar, eu e você. Seja ao Senhor uma ótima sexta-feira de vitória, de bênçãos de paz, de dar em todas as áreas. Te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu lado. Não somos nada. Mas isso devemos fazer. Nos orienta todo dia. Nos direciona. Que passo vamos, que devemos entrar e nos ajudar. Em ti, paciência. Obrigada e obrigado. Compartilha a palavra. Alguém precisando. Deus abençoe você em nomes.